Jesus é Deus? Então por que ele orava? Entenda de uma vez. Você já se perguntou por que Jesus, sendo o próprio Deus, orava ao Pai? Que sentido há em um ser divino orar a outro, se ambos são um só? Essa é uma das questões mais intrigantes e desafiadoras da teologia cristã. Algo que muitos evitam explicar, mas que esconde uma das verdades mais poderosas sobre a identidade de Cristo e o mistério da Trindade. Prepare-se para descobrir um dos maiores segredos das Escrituras, algo que pode transformar a forma como você enxerga a fé e o próprio Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Castigo Divino Mag. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das maiores questões da história cristã. Por que Jesus orava, se ele é Deus? Se esse tema te interessa, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Comente agora mesmo. Eu sou parte dessa transformação. E mostre que você está preparado para compreender mistérios profundos da fé. A pergunta que ecoa há séculos é tão desconcertante quanto reveladora. Se Jesus é Deus, por que ele orava a Deus? A resposta não é simples, mas começa a ganhar forma quando entendemos que a figura de Jesus, enquanto esteve na Terra, não era apenas divina, era também plenamente humana. Ele não abriu mão de sua divindade, mas assumiu voluntariamente as limitações da natureza humana. A oração de Jesus não indica uma separação entre ele e o Pai, mas revela um relacionamento profundo, íntimo e exemplar entre o Filho e o Pai Celestial. Jesus orava não por necessidade divina, mas para ensinar, para se submeter e para expressar sua total confiança no plano de Deus. Durante sua vida terrena, Jesus enfrentou dores, angústias e tentações reais. No Getsêmani, por exemplo, ele chorou, suou sangue e suplicou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não foi uma demonstração de fraqueza, mas de humanidade. Sua oração mostrou que mesmo o Filho de Deus se colocava em completa submissão à vontade divina. O mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um dos fundamentos do cristianismo, mas também é um dos conceitos mais difíceis de compreender. Jesus não orava a si mesmo, mas a outra pessoa da Trindade, com quem sempre existiu em perfeita unidade. Ele demonstrava assim um modelo de fé, dependência e obediência que nós, seres humanos, somos convidados a seguir. Ao analisarmos as Escrituras com atenção, percebemos que Jesus nunca orava de forma superficial ou simbólica. Cada oração tinha um propósito, um ensinamento oculto, uma conexão direta com o plano eterno de salvação. Ele se afastava da multidão para orar, passava noites inteiras em comunhão com o Pai, e isso revelava algo que vai além da compreensão comum. O Filho, mesmo sendo Deus, escolheu voluntariamente viver em plena obediência e dependência do Pai. Essa é uma das maiores demonstrações de humildade e amor que a humanidade já testemunhou. Em Filipenses 2, 6, 7, Paulo descreve isso com clareza ao afirmar que Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziar-se é a chave para entendermos por que Jesus orava. Ele não deixou de ser Deus, mas decidiu não usar sua divindade em benefício próprio. Em vez disso, ele viveu como um de nós. Sentiu nossas dores, nossas angústias, nossas limitações. Ao orar, ele nos mostrava como devemos nos relacionar com Deus, com dependência, reverência e confiança. As orações de Jesus, portanto, são um espelho para a nossa própria espiritualidade. Elas nos convidam a refletir. Quantas vezes buscamos a Deus apenas quando estamos no desespero? E se seguíssemos o exemplo de Jesus, que orava mesmo sendo Deus, o que isso revelaria sobre o nosso compromisso espiritual? Para compreendermos plenamente por que Jesus orava, precisamos mergulhar no mistério da Trindade. Um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa unidade na diversidade é uma das realidades mais elevadas da fé cristã. Não estamos falando de três deuses, mas de uma única essência divina compartilhada entre três manifestações coeternas e coiguais. Quando Jesus orava, ele não dialogava com outra entidade fora de si mesmo, mas com outra pessoa dentro da comunhão divina. Isso não diminui sua divindade. Ao contrário,
fortalece o entendimento da relação perfeita e eterna entre as três pessoas da Trindade. Jesus, enquanto Filho, comunica-se com o Pai com amor, submissão e intimidade. E essa relação revela algo que vai muito além da teologia. Revela um modelo para toda a humanidade. Há algo profundo e comovente nas palavras que Jesus profere antes de ressuscitar Lázaro. Pai, graças te dou por me ouvires, eu sabia que sempre me ouves. Essas palavras demonstram uma confiança absoluta. E ao mesmo tempo Jesus afirma: eu disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, sua oração tinha uma função pedagógica e reveladora. Jesus não orava apenas por necessidade emocional ou espiritual. Ele orava para ensinar, para revelar e para reforçar sua missão divina. Essa postura nos mostra que a oração vai além de pedir coisas a Deus. Ela é um meio de conexão, revelação e transformação. Se o próprio Cristo, sendo divino, fez da oração um pilar de sua caminhada, que desculpas temos nós para negligenciar esse poder? Ao final de sua jornada terrena, Jesus nos deu talvez o maior exemplo de entrega através da oração. Na cruz, em meio à agonia, ele clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo naquele momento de dor extrema, sua comunicação com o Pai não cessou. Isso mostra que, para Jesus, a oração era o elo que sustentava sua missão, mesmo diante da morte. E mais uma vez, a pergunta ressurge: se ele é Deus, por que orava? Porque sua missão não era apenas nos redimir com sua morte, mas nos ensinar, com sua vida, como viver em comunhão com o Pai. Ele era o Verbo encarnado, Deus habitando entre nós, mas também o exemplo vivo de como o ser humano pode andar com Deus, mesmo em meio à dor, à dúvida e à morte. As orações de Jesus não foram apenas súplicas, foram declarações de propósito, pontes entre o céu e a terra, e lições eternas para a nossa caminhada espiritual. A resposta à grande questão que move este vídeo, por que Jesus orava sendo Deus, está justamente na beleza de sua encarnação. Ele veio como homem para nos mostrar o caminho de volta para Deus. E para isso, viveu como um de nós, com fé, lágrimas, submissão e amor. O impacto disso em nossas vidas é profundo. Se Jesus, em sua perfeição, orava constantemente, que direção isso nos dá? Será que temos nos rendido à oração com a mesma intensidade? A resposta agora está em nossas mãos. Chegamos ao fim de mais uma jornada de descobertas espirituais. A pergunta inicial: por que Jesus orou a Deus, se ele é o próprio Deus? Nos levou a refletir sobre um dos maiores mistérios da fé cristã, o equilíbrio entre a divindade e a humanidade de Cristo. Jesus não orava por fraqueza, mas por propósito. Ele nos ensinou que até mesmo o próprio Deus, ao se fazer carne, manteve uma vida de oração como testemunho de sua humildade e total entrega ao Pai. Isso nos mostra que a oração é mais do que um hábito religioso. É uma ponte para o divino, um ato de confiança, dependência e amor. A grande lição que fica é: se o próprio Cristo se curvava diante do Pai, quem somos nós para caminhar sem direção espiritual? Sua vida de oração não foi apenas um exemplo, mas um chamado. Um convite para que, mesmo em meio às incertezas da vida, busquemos a presença de Deus com a mesma entrega e confiança. Essa é a moral deste vídeo. Orar é mais do que falar com Deus. É alinhar-se com o propósito dele para a sua vida. E se você chegou até aqui, é porque tem sede de verdade, de luz, de transformação. Parabéns, você é uma pessoa de sucesso. Comente agora: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Isso mostra que você está comprometido com o seu crescimento espiritual e disposto a enxergar além do óbvio. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.